Olá, seja muito bem-vindo ao nivelamento da mentoria online TubeFX. Prazer ter você aqui com a gente. E nessa aula eu vou explicar um pouco melhor sobre o programa de negociação mais famoso que tem, o MetaTrader 4. Como que a gente faz operações e como que a gente maneja esse programa, beleza? Eu vou abrir minha janela aqui, vou explicar para vocês o que cada parte significa e como de fato você abre e fecha, modifica uma operação no mercado financeiro, ok? Vou tirar minha janela da frente e aqui a gente tem a primeira impressão do programa. Assim que você acessa o programa, você vai ter essas informações na tela. Aqui, como tela principal, a gente tem a cotação do gráfico que a gente está operando, do par que a gente está operando. Nesse caso aqui a gente está operando e visualizando o gráfico Euro-USD. Ok? Então esse gráfico aqui é um gráfico do Euro-USD. Na janela de cima, nessa partezinha de cima, aqui a gente tem algumas funcionalidades do MetaTrader. A gente tem aqui, por exemplo, deixa eu pegar a janelinha de setinha, a gente tem, por exemplo, alguns botões, os principais botões, eu vou falar sobre o mercado, o navegador e terminal. Esses três íconezinhos aqui são respectivamente essa janela, a janela de navegação e a janela de terminal. A janela de observação do mercado, a gente tem a possibilidade de escolher o ativo que a gente quer operar, o par que a gente quer operar. Então, se eu quiser selecionar um par, por exemplo, para operar, eu venho, escolho o USD-JPY, por exemplo, que é o dólar frente ao iene japonês. Eu posso ou arrastar para a janela do gráfico que eu já estou, ele vai carregar essa janela, ou eu posso clicar com o botão direito, janela de gráfico. Ele vai abrir uma nova janela com esse par mostrando para a gente. Logo abaixo, a gente tem a aba de navegação. Eu já estou logado em uma conta, então eu já fiz esse login em uma conta demo. Você pode ver que eu estou logado em uma conta demo. Se você não está logado ainda, eu recomendo que você busque essa janela navegador. Se você não achar, se por exemplo estiver fechada, essa janela fica aqui em cima, nesse ícone aqui, ó. Voltamos com ela, eu clico no botão direito em conta para adicionar uma nova conta, abrir conta, e aqui eu tenho as informações de servidor, login e senha da conta que você recebeu por e-mail na sua corretora ou nesse caso aqui no banco que a gente opera. Nesse caso aqui a gente está no servidor demo, eu clico em avançar e aqui eu vou usar uma conta de negociação existente. Quando você fez o cadastro, no vídeo passado a gente mostrou como faz o cadastro no banco. Quando você fez o cadastro, você recebeu no seu e-mail, após terminar, o nome de usuário, que é um número, e a senha. Esse nome de usuário e senha você coloca nesse quadrinho aqui, tanto real ou demo. Lá no e-mail também você tem, eles colocaram se o servidor que você usa é o Live 1, Live 2, ou se você criou uma conta demo, essa conta no caso é demo. Avança, coloca as informações de conta que você recebeu e conclui. Quando você concluir e para você visualizar se sua conta está conectada, você vai ver esse íconezinho aqui verdinho, ok? Se tiver verdinho, você está conectado, o saldo está mostrando na sua tela, eu vou mostrar, é na próxima janela, terminal. Essa janela terminal é muito importante também, que é onde a gente visualiza as ordens abertas, visualiza o capital que tem, o capital líquido, quantas ordens que estão em abertas, enfim. Essa partezinha que a gente consegue ver o capital que temos de depósito, o capital líquido está mostrando o mesmo que o saldo, porque não tem nenhuma ordem aberta. Se eu tivesse uma ordem aberta, ela estivesse ou no positivo ou no negativo, ela apareceria nessa abinha de negociação e esse capital líquido estaria flutuante,
com base no negativo ou no positivo que a gente tiver. Vou mostrar um pouquinho melhor para vocês. Dessa parte do terminal, a gente só vai utilizar basicamente duas abas, que é a aba de negociação e a aba de histórico. A aba de negociação, ela nos mostra os trades em andamento, os trades atual, o que a gente tem de negociação aberta. E a partir do momento que a gente fecha essas negociações, liquida essas posições, ela vai para o nosso histórico de conta. E no histórico de conta tem todo o histórico das operações já feitas. Ok? Vou aumentar um pouquinho a janela para vocês verem. Ó. Histórico só tem essas 3 operações de histórico. Ok? E em negociação, eu não tenho ainda nenhuma operação ativa. Vou mostrar para vocês como que a gente pode estar colocando uma operação no mercado e como que a gente pode estar fazendo a edição dela ou a configuração do stop e do take. No mercado, aqui no programa MetaTrader, a gente tem 2 formas de poder lançar uma ordem nova no mercado. A gente tem esse botão aqui de nova ordem, ou temos também a possibilidade de, com o botão direito no gráfico, selecionar o negociar a um clique e essa janelinha aqui aparecer. Essa janelinha aqui nos permite fazer negociações de forma mais smart, de forma mais rápida. Eu tenho aqui um númerozinho de lote, posso usar, no caso aqui está um lote fracionado, 0.01, ou posso alternar para lote que eu quiser. E a gente tem 2 botões, o botão de sell, o botão de venda e o botão de compra de buy. Ok? Se eu, por exemplo, lançar uma ordem no mercado nesse momento e clicar no botão sell, eu vou colocar aqui um lote de 0,10, por exemplo, só para você ver como muda. E se eu lançar uma ordem de venda de 0,10, ele acabou de posicionar minha ordem junto ao mercado financeiro. Então, eu tenho aqui, já no gráfico, a minha ordem, essa linha tracejada que ela me mostra a ordem que está, e aqui embaixo, no quadro de terminal, onde eu falei, a gente tem as ordens em andamento. Nesse caso, essa ordem está em andamento com esse negativo aqui nesse momento. A partir do momento que ela for andando ao meu favor, esse número aqui vai positivando. E nessa tela do terminal mesmo, a gente tem algumas informações sobre a comissão que a gente paga, a permanência da ordem, o famoso swap, o lucro que a gente está obtendo nesse momento aqui. Se você faz parte, se você criou a sua conta junto ao banco que todos os alunos do TubeFX e da mentoria TubeFX opera, você já tem spreads e comissões bem reduzidas, extremamente reduzidas e muito vantajosas. Ok? Bem, eu tenho 2 formas de fechar essa operação. Eu posso fechar essa operação clicando no xizinho aqui mesmo, de forma bem simples, ou posso, com o botão direito, em cima da linha tracejada da minha ordem, fechar essa operação manualmente aqui. Se eu quiser selecionar um stop ou um take, o que é o stop loss e o que é o take profit? O stop loss é o valor, uma linha, um valor que eu coloco onde eu falo o preço que, se ele tocar ali, ele vai encerrar minha operação com aquele prejuízo determinado. E no take profit é o contrário, eu posiciono o preço onde eu quero que o preço, onde ele bater, ele vai encerrar minha operação com aquele lucro determinado. No computador é muito simples a gente fazer a configuração de stop e de take, porque eu posso simplesmente ir com o mouse para cima da minha ordem e arrastar ela para a configuração. Eu estou vendido nesse caso, eu estou com ordem de venda, então se eu arrastar contra a minha ordem, ele vai estar criando um stop loss. Você pode ver ali no cantinho aqui, ó, SL de stop loss, um pouquinho mais do lado, o quanto que eu estou nesse momento, se o preço for nesse momento aqui, o quanto eu vou estar perdendo, ó, 8,98, 9 dólares, então eu vou parar aqui, ó, e eu selecionei o meu stop
se o preço eventualmente vir chegar até aqui, ele vai encerrar essa operação com esse prejuízo estabelecido. Se eu passar o mouse por cima dessa linha, eu tenho essas informações, ó. 9 dólares no prejuízo, menos 9,17 e em pips 98 pontos. Ok? Se eu fizer isso, a mesma coisa, só que a favor da minha ordem, eu vou estar configurando um take profit, um TP. Então, se eu configurar esse TP, por exemplo, lá embaixo, eu tenho aqui ó, as informações. Quando o preço bater aqui, eu vou estar com um lucro de 25,15 dólares. Então, se eu passar o mouse por cima, eu tenho as informações. 269 pips, lucro de 25 dólares quando ele atingir essa posição aqui. Então, isso nos protege da operação. A gente já configura, por exemplo, se o mercado tiver um estouro, se essa paridade tiver um estouro contra nós, esse stop aqui tá justamente aqui para proteger o nosso capital. Quando o preço vir a tocar aqui, ele já vai encerrar essa operação e o preço pode continuar indo contra, que já vai ter estopado essa operação e eu limitei o meu prejuízo. A mesma coisa acontece para o lucro. Okay? Se eu quiser fechar essa operação, a gente geralmente fecha pelo terminal de negociação. Eu venho no xizinho aqui e simplesmente clico. Essa operação foi fechada, foi liquidada, ela sumiu da minha aba de negociação e ela foi para a aba de histórico da minha conta. Então eu tenho aqui no histórico a última operação, ó, teve um prejuízo de menos 1,03, paguei a comissão de 0,60 e ela ficou já registrada aqui. Foi uma operação de sell com um lote de 0,10 no ativo USDJPY. Ok? Dentro do programa no MetaTrader 4, a gente tem algumas abas. A gente pode trabalhar com vários ativos ao mesmo tempo. Ó, eu estou aqui nessa aba do USDJPY, mas eu posso colocar outros ativos nesse gráfico e alterná-los mais simples. Ó. Posso alterná-los de forma mais simples. Ok? Bem, essas são as janelas principais: execução de ordem, posicionar um take, um stop, como funciona o terminal de negociação, onde você vê seu saldo, onde vê seus ativos para operar, o que tem disponível para operar. E agora eu vou mostrar para vocês umas ferramentas do MetaTrader que a gente consegue fazer algumas funcionalidades. Mostrei para vocês que esses primeiros botõezinhos aqui, eles são as janelas principais do nosso MetaTrader: a janela de mercado, janela de navegador e a janela do terminal, correto? A gente tem aqui algumas outras funcionalidades, como por exemplo, nova ordem. Eu expliquei para vocês que através desse botão eu consigo também posicionar uma nova ordem, só que de forma com mais informações. Ó, eu cliquei nela, ela já abriu essa tela para mim. Então aqui eu posso posicionar já o volume, eu já posso configurar a perda máxima antes de iniciar, antes de ter a ordem a mercado. Eu posso configurar o lucro máximo e posso escolher qual tipo de execução que eu quero. Execução a mercado, que ele vai executar a ordem nesse exato momento, ou se eu quero posicionar uma ordem pendente. Clicando nos botões de vender a mercado ou comprar ao mercado, ele vai posicionar a minha ordem em tempo real no mercado financeiro. Ok? Semelhante a essa janelinha que eu mostrei para vocês aqui, ó. Então, continuando, a gente tem aqui a nova ordem, algumas ferramentas importantes, que é essa partezinha aqui, ó. Essas ferramentas aqui, essas primeiras ferramentas, nos mostra o tipo de gráfico que a gente está operando. Nesse caso, a gente vai operar sempre esse gráfico de candlestick, que é o gráfico de vela, que é esse tipo aqui que você está vendo na tela. Ele tem um corpinho e ele tem uma sombrinha para cima e para baixo, dependendo do volume do candle que tá vendo? Eu tenho outros modos também. Eu tenho gráfico de barras, que
também nos fornece entrada, saída máxima e mínima do candle, e tenho também gráfica de linha. Gráfico de linha, nesse caso meu que ele está preto, eu vou só colocar ele verdinho aqui para vocês visualizarem. Mas no gráfico de linha ele nos fornece apenas abertura e fechamento do preço, e não a máxima e a mínima. São menos informações. Então o gráfico mais convencional que a gente opera é esse famoso gráfico de velas. E é o gráfico que a gente vai operar, o único que a gente vai trabalhar. Um pouco do lado eu tenho a ferramenta de zoom, onde eu posso aumentar e diminuir zoom para poder ter mais visibilidade de períodos passados no gráfico. E algumas ferramentas como essa daqui, que ele configura o tanto de janela que você tem aberta, as abas que você tem abertas de paridade, ele configura tudo na mesma tela. Se eu clicar, ele vai jogar todas na mesma tela. Ok? Se eu clicar duas vezes em uma janela, ele foca de novo naquele ativo. O MetaTrader nos fornece algumas ferramentas de desenho e de análise gráfica. E são essas ferramentas aqui. Basicamente o que a gente mais usa é ferramenta de seleção convencional, a gente mover o gráfico, mexer, ferramenta de cruz, que nos dá indicação de tamanho de pontos entre um ponto A e um ponto B, quantos candles tem de um ponto A e um ponto B, é uma ferramenta de medição. E depois a gente tem 3 ferramentas de desenho no gráfico, que são linha vertical, linha horizontal e linha de tendência, que é a linha livre. Linha vertical cria-se uma linha vertical no gráfico, linha horizontal cria-se uma linha horizontal. Posso mover clicando 2 vezes nessa linha, editando ela. Se eu clicar 2 vezes de novo, eu tiro a seleção e não consigo mais mover. Clico 2 vezes, seleção de novo na linha, eu posso mover essa linha. Botão direito em cima dessa linha, em propriedades, eu tenho a possibilidade de trocar de cor, trocar de nome, trocar de espessura dessa linha, tipo de linha, ok? E eu tenho também a linha, o desenho livre, que é a linha livre, a famosa linha de tendência. Eu posso, para qualquer lado do gráfico, eu posso traçar uma linha de tendência, ok? Se eu quiser excluir essa linha, eu tenho que selecionar, botão direito, remover. Selecionar, botão direito, remover. Ou se eu tiver com muita linha no gráfico, vou estressar aqui e colocar uma série de linhas no gráfico. Se eu tiver com muita coisa no gráfico e quiser excluir um lote de uma vez, eu posso usar o atalho do teclado Ctrl B. Ele vai abrir a lista de objetos. Eu seleciono uma, depois eu clico Ctrl A para selecionar tudo e removo todas do meu gráfico de uma vez. Ok? Essas ferramentas aqui são as principais que a gente vai mais usar para fazer análise gráfica. E para finalizar, a gente tem os time frames, o tempo gráfico que a gente vai operar. Nesse caso aqui, a gente está operando e está selecionado o time de M15. Significa que 15 minutos. Cada barrinha dessa daqui no gráfico equivale a 15 minutos. Então, a cada 15 minutos, tem uma nova barrinha dessa daqui, criando e construindo o preço e fazendo o preço andar. Então, a gente sempre vai operar no setup do Tuba o período gráfico de 15 minutos. Okay? A gente tem a possibilidade de operar M30, H1, H4, e vale ressaltar, e bom você saber, que se eu estiver operando um time de 1 hora, um time frame de H1, cada barrinha dessa daqui equivale, por exemplo, a 2 candles de M30 ou a 4 candles de M15. Certo? Ficou claro? Então, nesse caso aqui, no setup do Tuba, a gente sempre vai operar e vai fazer análise com base no time frame de M15.
Fala pessoal, Breno da equipe Tuba FX na área. Nesse vídeo de nivelamento eu vou passar para vocês a base que preciso saber para o dia da mentoria com o Tuba. Então vou começar falando sobre os principais padrões de candle que a gente leva em consideração nos dias de operações e o que você precisa saber. É importante entender que padrão de candle sinaliza a reversão de um movimento de alta para um movimento de baixa, ou vice-versa, ok? Eu vou mostrar no gráfico 3 padrões principais que eu mais observo no dia a dia, que são engolfo de alta ou engolfo de baixa, martelo e estrela cadente. Vou abrir meu MetaTrader e aqui eu já tenho sinalizado alguns exemplos de engolfos. Vou mostrar aqui para vocês padrões de engolfo no gráfico, e a característica principal desse padrão é que o corpo do segundo candle tem que encobrir no mínimo 50% do primeiro candle, como nesses exemplos aqui, ó. O corpo desse segundo candle encobriu mais do que 50% desse primeiro candle, caracterizando um engolfo. Vocês podem reparar que a gente vem de uma tendência de alta, acontece um padrão de engolfo, sinalizando uma reversão de tendência, e nesse caso aqui se concretizou revertendo. O mesmo acontece com esse outro sinalzinho de engolfo um pouco mais atrás, que o preço vem em uma tendência de baixa, deixando um engolfo, segundo candle, maior que 50% do primeiro candle, sinalizando uma reversão. Nesse caso aqui, se concretizou também e o preço subiu, valorizou. Temos alguns outros exemplos de engolfo aqui também, ó, que o candle ou ele atinge no mínimo 50% do corpo do primeiro candle, ou 100%, ou ele passa do 100%. Aqui atrás alguns outros exemplos. Aqui mais um exemplo, ok? Bem, continuando, a gente tem um outro padrão muito importante chamado de martelo. Eu selecionei alguns exemplos de martelo aqui também, e a característica principal desse padrão é que quanto menor o corpo e maior a sombra inferior, mais significativo é o padrão de reversão. Ou seja, tem aqui alguns padrões de martelo onde o corpo é muito pequeno e a sombra é maior que o corpo. Ok? Um outro exemplo aqui, um pouco mais atrás, ó, corpinho bem pequenininho, uma sombra maior, sinalizando um movimento de reversão. Inclusive aqui onde eu mostrei para vocês, onde a gente tinha um engolfo, o preço ainda deixou um pouco mais à frente, um padrão de martelo, uma vela muito grande, sinalizando uma reversão, e nesse caso aqui se concretizou a reversão. Tem mais alguns outros exemplos aqui. Um exemplo de um martelo com um corpo bem pequenininho, uma vela bem grande. Quanto menor o corpo e maior a sombra inferior, mais significativo é esse padrão de reversão martelo. Mais um outro exemplo. Por fim, não menos importante, temos o padrão estrela cadente. E a principal característica desse padrão é que quanto menor o corpo e maior a sombra superior, mais significativo é o padrão de reversão. Nesse caso da estrela cadente, é um padrão ao contrário do padrão martelo. A sombra ele vai deixar em cima, com um corpo do candle bem pequenininho. Aqui alguns exemplos de sombras bem grandes para cima e um corpo pequeno, sinalizando um padrão de estrela cadente. Aqui mais outro. A gente criou exclusivamente para os alunos da mentoria um e-book com esses padrões principais e as suas características. Eu vou deixar aqui embaixo no link, um link para download desse e-book na descrição desse vídeo, ok?
Continuando, também importante a gente saber identificar tendência no gráfico. Nesse dia aqui, por exemplo, eu vejo claramente o preço rompendo topos. Então eu teria desenhado uma linha de tendência de alta, ou LTA, nesse movimento aqui. LTA. E no caso de um LTB, ou linha de tendência de baixa, o preço precisa estar renovando fundos, como nesse exemplo aqui. Tendência de baixa, tendência de alta, tendência de baixa, tendência de alta, certo? Uma outra ferramenta de análise muito boa que a gente usa é a retração de Fibonacci. Com essa ferramenta a gente pode identificar a retração que o preço pode chegar para a continuação de tendência. Vou mostrar para vocês aqui, vou pegar um movimento, dar um zoom nesse movimento aqui, selecionar a ferramenta de desenho de retração de Fibonacci e vou traçar o meu movimento do topo para o fundo, arrastando com o mouse, e ele desenha para mim algumas linhas com alguns numerozinhos: 61.8, 50.0, 38.2 e 23.6. Vejam que o 100% desse canal eu coloquei lá no topo do preço e o 0% eu coloquei na base desse preço. Com base nesse movimento eu vou pegar a retração. Nesse caso aqui ele retraiu e respeitou até o 61.8. Depois continuou ficando no canal, retraiu e buscou até o 23.6. Retração de Fibonacci é isso. Vou pegar um outro movimento aqui um pouco mais atrás, fazer o inverso. Esse movimento aqui, por exemplo, de baixa, eu vou traçar uma fibo com base nesse movimento de baixa até o topo. E aqui eu tenho o canal e a retração até entre o 23.6 e 38.2. Depois o preço caiu e buscou o alvo 161.8, que no caso é a expansão desse canal. Ok? Ferramenta de FIB é muito bom. É muito boa a gente usar para a gente prever a retração do preço, ou pullback do preço. Beleza? Também a gente tem no gráfico aqui como identificar algumas regiões importantes, onde o preço geralmente tende a respeitar. Por exemplo, aqui eu posso traçar algumas regiões importantes. Essa aqui é uma região importante. Uma outra região importante. Sempre bom a gente ter essas marcações de regiões onde o preço tende a brigar e tende a criar um canal ou respeitar bastante. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Eu recomendo que até mentoria online vocês assistam esse vídeo mais de uma vez, façam suas próprias marcações no gráfico, tentem identificar esses padrões, tentem criar essas linhas de tendência, identificar essas tendências no gráfico, esses padrões de reversões e essas regiões de briga. Tentem usar também essa ferramenta de retração de Fibonacci para identificar uma retração para uma expansão de preço até o alvo de 161.8. Tudo bem? Na mentoria online, Tuba vai explicar detalhadamente, com base nesse nivelamento, como que ele faz suas operações e como que ele tem suas tomadas de decisões. Ok? Fiquem todos bem.